Boa noite, eu sou a Renata Silva, consultora de bem-estar do Terra, somos do time de propósito BH, nós aqui das camisinhas rosas, né? A gente fala que nós somos as camisas coloridas. Estamos aqui para te dar cada vez mais informação em relação a esse novo hábito, esse estilo de vida que nós já escolhemos e já absorvemos, né? O quanto nossa vida fica boa com esses olhos. Eu comecei por causa de menopausa. Menopausa, climatério, as pessoas sempre confundem, mas eu tinha muitos fogaços, muito desequilíbrio através do hormônio e através da falta de hormônio, na verdade, né? E a partir dali eu conheci o óleo, comecei a usar, e desde então eu comecei a ver o que que é ser feliz, né? O que que é ter bem-estar, não só pelos hormônios, a partir do hormônio ter modulado, eu acho que a vida ficou mais feliz, assim, eu olhava para o céu, ele estava azul, a gente começa a ter mais consciência desse dia, né? Que eu sempre falo que amanhã não chegou. Nossa vida é aqui e agora. E o óleo ele faz exatamente isso, ele te traz para o momento presente. Então sejam muito bem-vindos para você que chegou agora, para você que vai chegar, para você que vai nos assistir. Nós vamos começar aqui, vou compartilhar a nossa tela para a gente começar a nossa aula. O bem-estar na palma da sua mão com óleos essenciais. Eu sempre falo que uma coisa que eu acho sensacional nos óleos da Terra é o fato dele estar na sua mão. É uma munição que você tem para que você se cuide, né? E de forma momentânea. Por quê? Porque as nossas emoções são momentâneas. E às vezes você até se medica, você toma aí um fármaco de manhã, você fica o dia inteiro, à noite, você vai tomar de novo. Nesse período, a emoção grita. E às vezes o remédio, né, o próprio fármaco, ele não dá conta. E aí você tem um óleo aí na sua palma da mão para te ajudar. Por que que nós vamos falar da Doterra? Porque nós escolhemos essa empresa para começar a usar. Então, a Doterra hoje é uma empresa, significa o nome, Presentes da Terra ou Dádivas da Terra. É uma líder mundial em bem-estar e aromaterapia, está presente em mais de 100 países globalmente, é uma empresa de capital privado. O que diferencia ela de outras marcas é o selo de pureza, que é o CPTG. E uma das coisas que mais nos encanta dentro da Doterra é esse fornecimento por Coimpar. Por quê? Porque a Doterra não tem fazenda própria. Ela pega a matéria-prima, hoje ela está pegando já em 35 países. Então, quando os óleos chegam para você, você tem óleos aí do mundo inteiro. E a do Terra, ela cuida dessa comunidade. Essa comunidade, ela é cuidada para que os olhos cheguem para a gente de forma bem harmonizada. A do Terra, ela é localizada em Utah, nos Estados Unidos. A sede global é lá, começou em 2008. Hoje nós temos três fábricas. Nós temos a fábrica nos Estados Unidos, temos uma fábrica na Irlanda e temos uma fábrica no Brasil. A do Brasil é a terceira fábrica da Duterra, já foi inaugurada em 2023, foi investido 50 milhões e muito, ela é uma fábrica totalmente tecnológica, assim, o laboratório eu falo que é melhor ainda do que nos Estados Unidos, porque a tecnologia foi chegando, né? É uma empresa toda branquinha Vocês ficam encantados de conhecer essa empresa. E ela vai abastecer toda a América do Sul. Inclusive, é uma empresa que é uma fábrica que pode ser visitada, tá bom? E eu gosto sempre de começar as nossas aulas trazendo essa reflexão, né? É impossível não notar o crescimento impressionante do número de farmácias próximas a nós. Já podemos comparar com a quantidade de padarias em cada esquina. Não sei se no seu bairro é assim, mas onde eu moro, onde eu vou, tem uma porta já de farmácia e padaria também. E aí, uma questão importante para pensar: estamos mais doentes ou mais dependentes de medicamentos? Porque ficou uma coisa bem fácil agora de ter acesso, né? Você entra, você compra, você se medica
e a partir daí você faz as consequências, né? E a saúde preventiva está sendo esquecida? O que estamos tratando? Gosto muito de trazer isso para vocês. Sintoma e causa raiz. O sintoma, gente, toda vez que eu tomo um fármaco, ele vai cuidar do sintoma. E o que que gera essa questão que eu cuidei desse sintoma? Eu manter uma constância. Pessoas que têm fármaco na bolsa, porque amanhã vai ter uma dor de cabeça de novo, e de novo, e de novo. Por que que as pessoas têm uma caixa de fármaco dentro de casa, ali no armário, e ficam lotadas? O que que nós estamos cuidando? Então, por que que a gente traz essa reflexão? Para que você saia da caixinha, porque nós aprendemos que quando a gente adoece, ou a gente procura doente, ou a gente procura médico, ou a gente procura uma farmácia, ou ao contrário. E a gente nunca trabalha a prevenção. A gente sempre cuida do sintoma. Então, é aí que nós vamos entrar com você, nessa reflexão. Por que que você gera alguma patologia? Onde está o seu gatilho, né? A causa raiz é isso. E aí nós vamos falar dos óleos essenciais. O que que é um óleo essencial? Então, substâncias naturais extraídas das plantas, altamente concentradas e voláteis, que carregam o aroma e os compostos químicos terapêuticos da planta de origem. Então, quando a gente fala que o óleo essencial ele tem um composto químico, ele é natural da planta, não é uma química sintética. É da planta. A própria planta desenvolve esse óleo essencial. Olha, defesa da planta, ela desenvolve para ela se proteger. Protege de fungos, bactérias, insetos, condições do ambiente. E é muito interessante vocês saberem o que que é o óleo essencial de grau terapêutico, porque você vai ver muito óleo essencial por aí. Mas o de grau terapêutico, ele é mais puro, ele é de maior qualidade, ele é livre de contaminantes, ele é adequado para o uso da saúde da aromaterapia. Por que que a doTERRA entra aqui? Porque a doTERRA, o selo dela, que é esse CPTG, é essa pureza. Por que que a gente usa, né? A gente escolheu usar os óleos essenciais. Mais saúde, menos gastos com médicos, com farmácia. A tendência, você usando os óleos na constância, os seus remédios vencerem. Que você vai usar os óleos, vai ficar sentindo cada vez mais bem-estar e a tendência é você ir perdendo seus remédios mesmo. 100% natural, sem nenhum sintético, isso é muito importante. Óleo essencial, que tenha sintético, ele não é terapêutico, ele não chega no seu sistema emocional. Centavos por gotas. Eu pego um vidro de 300 gotas e divido 300 pelo número, pelo valor que eu paguei. É isso que eu pago por gota. E é um estilo de vida saudável, natural, seguro e sem efeitos colaterais. E ó, tá na palma da sua mão, você fica autônoma para se cuidar. E aqui contém centenas de diferentes compostos, oferecendo habilidades complexas e versáteis, sem a criação de resistência. Às vezes, você vai ao médico, ele te receita um remédio, depois, daqui a pouco, você volta lá e te receita outro. Por quê? Porque criou resistência. O óleo essencial, não. Quando eu pego uma gota, é um DNA vivo que entra no meu organismo, é escaneado, é feito o que precisa, os benefícios acontecem e ele é eliminado. E aí, quando entra outra gota, é outra coisa. Então, o óleo é reconhecido pela nossa química do corpo. É como se o nosso corpo falasse: Ah, porta aberta, eu te conheço, eu também tenho química. E ali o seu organismo vai fazer essa sinapse, essa conversa, e o seu corpo vai se organizar, vai se harmonizar. Por isso que eu sempre bato na tecla que óleo essencial não cura nada, ele te harmoniza. Não está aqui para te curar, ele está aqui para te harmonizar, para que você tenha bem-estar e saúde hoje, neste momento, tá?
Protege naturalmente e atua no nível celular. Ele sim, ele trabalha dentro da célula, por ser micropartícula. Só é micropartícula quando o óleo é muito testado. Vocês vão entender isso aqui, ó, nesse selo de pureza. Doterra tem um selo que chama CPTG, Certificado de Pureza Testado e Garantido. Foi criado por ela? Foi, mas não existia no mercado. Então, o que que ela faz? Ela pega o lote, ela testa mais de 50 vezes, e o que que tem nesses testes? Análises químicas, microbiológicas, aí vai te garantir a pureza, a potência e a segurança. Como que é a potência? Por exemplo, você colocar uma gota de um óleo essencial da doTERRA no difusor, e aí comparar com uma outra marca, você vai ver a diferença. Um vai cheirar muito, o outro você precisa de mais gota. Isso é potência. Quanto mais puro o óleo, mais ele volatiza rápido e mais você sente o aroma bom. Como que a gente usa esses óleos, né? A gente pode usar de várias formas. Via aromática, que é a inalação. Você pode colocar em difusor, pode fazer a concha com a mão. E ele vai atuar tudo que eu cuido todas as minhas emoções, sistema nervoso, tudo que você gera uma emoção, você vai inalar o óleo para ele entrar no seu sistema nervoso, fazer a comunicação e você se equilibrar. Quando eu uso na pele, massagens, compressas, banhos aromáticos, passar na pele, sempre diluído, né? A gente nunca passa um óleo puro, porque ele vai volatilizar e você perde o óleo. Então, você dilui no óleo graxo, que é um óleo vegetal, passa e ele vai manter mais tempo ali. O Deep Blue, por exemplo, é um óleo que a gente passa direto na pele, diluído, tá? E você pode usar quando eu uso topicamente, por exemplo, eu faço blends para passar no meu rosto, blends pós-banho. Então, tudo que eu passo, o Deep Blue para dor muscular, é topicamente. E a parte interna, a gente usa quando a questão é digestivas, imunológicas, metabólicas, por exemplo, bactérias, algumas coisas assim. Não adianta você ficar. Vai funcionar? Vai, mas se você usar na ingestão, o resultado vai ser mais rápido. E como que eu posso fazer uma ingestão? Na língua, sublingual, ou fazer saborização de água, também fica bom. Tem muita gente que não gosta do gosto, né? O copaíba, por exemplo, é um óleo que as pessoas têm um pouco de resistência. Você pode colocar uma colherinha de mel, de chá, uma gota ali e tomar. Vai ficar super bom também, tá bom? E aí, vamos voltar aqui para a gente inalar nosso óleo, né? Boa noite para quem já chegou agora. Oi, Lucimara, tudo bom? Vamos pegar uma gotinha do óleo, passa na sua mão. Eu sempre falo para não precisa pôr uma gota, né? Às vezes só umedecer já funciona bem. Fecha os olhos e cheira. Quando eu acalmo a minha mente, a molécula do óleo vem do bulbo olfatório, chega no meu sistema límbico em torno de 22 segundos, mandando já um comando para todo o meu corpo. Em 20 minutos, todas as células do meu corpo já foram tocadas pelas gotas do óleo. É muito bacana isso, gente. É sensacional. Então, assim, quando você está com uma dor de cabeça e você vai e toma um óleo, e você cheira um óleo, peppermint, por exemplo, o resultado é muito rápido por isso, por causa dessa comunicação que é feita com o seu organismo, juntamente com o seu sistema emocional. Então, 22 segundos, chega aqui, as moléculas chegam ao cérebro, 2 minutos na rede sanguínea e em 20 minutos está em cada célula do corpo. Quando a gente faz uma analogia, né? Quando você usa quando você toma um fármaco, uma cápsula, por exemplo, ele desce, ele vai em todos os órgãos, e aí ele demora de 20 a 30 minutos para chegar na sua corrente sanguínea, sua rede sanguínea. Por isso, quando você tá uma dor de cabeça, você fica tomando vários analgésicos lá e não faz efeito, é porque tem que esperar esse tempo, tá? E aí, o que que acontece na do Terra, né? Ela já fez, já pensou em tudo,
ela já tem kits prontos, porque já esse kit ele já trabalha tudo que você vai precisar numa rotina do dia a dia. E aí, você vai chamar seu consultor, ele vai entender mais o seu caso, né, as suas demandas, e aí ele vai te indicar o melhor kit para você. Mas a maioria dos kits da Doterra tem esses 12 óleos. Então a gente sempre fala desses 12 óleos, porque você tendo esses 12 óleos, você vai estar super bem atendida. Então nós vamos começar aqui. A Carol vai nos ajudar. Hoje nós estamos cheios de consultora ajudando aqui. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada, Renata. Boa noite a todos. Eu sou a Caroline, estou na Doterra já faz uns 3 anos. Eu iniciei por problemas respiratórios desde a infância, e esse é um óleo que me acompanha esses 3 anos, porque ele é um óleo anti-alérgico, poderosíssimo. Então, eu faço a ingestão de 2 gotas pela manhã, sublingual, bebo um pouco de água. Além desse benefício, ele também é um detox para o organismo. Então, ele age como um detergente. Então, ele cuida do seu organismo. Ele limpa também essa congestão nasal. No lado emocional, você pode usar ele no difusor. Eu gosto também porque dá foco, você começa a lembrar melhor do que você leu, para quem estuda, para quem trabalha em home office, para quem está precisando de focar mais em algum concurso ou leitura. Então é um óleo que ele é muito parceiro de um outro óleo que as meninas vão falar, que é do Peppermint, e é um óleo também para imunidade. Então é um óleo muito versátil e muito importante aí na constância. Boa noite, me chamo Josiana e entrei na do Terra, já estou aí há quase 2 anos, né? Compartilhando aí esses olhos aí maravilhosos. E mais para frente eu vou dar meu depoimento e vocês vão entender um pouco mais a minha história. Copaíba. Copaíba é um anti-inflamatório natural, um óleo que te ajuda a relaxar, ele vai tratar suas dores, né? Dores emocionais, físicas, mentais. É um óleo que te auxilia no relaxamento, né? Porque ele tem a capacidade para poder atuar ali no seu sistema nervoso, seu sistema circulatório, fortalece a sua imunidade, né? E aí a gente costuma fazer o uso dele pela manhã, em jejum, tomando 2 gotinhas, junto com o lema, igual a Carol acabou de explicar aí à frente aí, né? E é um óleo que vai trabalhar dores musculares, né? Dores reumáticas, questões de artrite, né? Então, para você que sente dores, esse é um óleo maravilhoso para você estar incluindo na sua rotina. E dependendo das suas dores, assim como eu sinto muito, eu tomo ele 2 a 3 vezes por dia, né? Então, é um óleo, assim, maravilhoso para poder te ajudar a relaxar, tirar suas dores, questões físicas, né? Vai estar te auxiliando aí no dia a dia. Isso. Uma coisa que eu gosto de falar aqui, eu trouxe essa foto para vocês verem de onde sai a copaíba, né? De uma árvore, ela é muito alta, ela chega até 30 metros. Então, eles furam essa árvore, sai a resina, depois eles tampam, eles fazem um curativo mesmo ali, e daqui 6 meses eles voltam nessa árvore. Então, depois que a Doterra começou a pegar os óleos lá no Pará, copaíba do Brasil, a Duterre deu toda a assistência para essas pessoas que fazem isso e começou a cuidar agora dessas árvores mesmo, né? E aí a gente toma essa resina. O que acontece com o diferencial da Doterra é o selo de pureza. E essa matéria-prima vai para o laboratório, a Doterra testa, é diferente da garrafa de copaíba que as pessoas tomam normalmente. O nosso óleo, ele tem esse selo que faz esse diferencial, tá bom? Balance. Boa noite a todas. Me chamo Paulina. O Balance é um óleo do equilíbrio emocional. É meu queridinho, é o meu óleo da minha rotina.
Tem 3 anos que eu estou na Duterra e faço uso dos óleos essenciais. E eu não sabia que eu precisava de cuidar da minha emoção. Eu com o corpo todo manchado de psoríase, e esse óleo ajudou a equilibrar o emocional. E hoje ele está na minha rotina. Eu uso na inalação, ao acordar, e é um momento que, quando eu acordo, eu ponho uma gotinha na mão, faço a conchinha, eu faço aquela respiração consciente e junto eu faço uma prece, independente de cada religião, mas é a hora que eu tenho essa conexão comigo. E é um óleo que ali ao longo do dia, porque a gente vive emoção o tempo todo, de uma hora para outra começa aquele pico de estresse, os olhos começam a fazer aquele movimento involuntário, a tremer, a bochecha pular. São picos de estresse e a gente vive, né? A gente vive o tempo todo com emoção, né? A emoção faz parte da vida. Então, nossas emoções é igual, eu falo que é igual uma montanha russa, os altos e baixos. A gente acorda, tá equilibrada, vê uma mensagem no celular, aí já começa o pico de estresse. Então, para a linha emocional, ele é excelente e ajuda também na questão, no difusor, ele para o foco também ajuda, a questão também da hiperatividade, ele vai acalmar. Então, quando a gente inala, ele acalma a questão do cérebro agitado. Então, ajuda também nesta questão. Então, eu não tiro da bolsa e uso constantemente. Isso. Aí eu coloquei essa foto aqui para vocês entenderem o que que é blend, né? A Doterra faz um blend patenteado. Então, blend, a Doterra, especialistas da Doterra juntam alguns óleos. Nesse caso do Balos, tem o camomila, tem o oud, tem o abeto, o olíbano, o taraceta azul, jasmim. Alguns óleos nem tem no Brasil. E aí ela faz ela junta todos eles eu falo que a gente sabe o que tem, mas não sabemos a quantidade. E aí a Doterra faz essa potência, né? Quando junta os óleos, ele vira um potente produto, por isso que ele vai para o seu sistema nervoso. Aqui, ó, independente de você fazer uma mentalização ou não, ele vai funcionar. Por quê? Porque nós estamos falando de ciência, não é crença. E aqui foi feita uma pesquisa mesmo, ó, científica, os glóbulos vermelhos antes e depois da aplicação do Balance. Então, quando a gente está muito nervoso, a gente não raciocina, a gente só fica focado naquele problema. Quando você passa o balance, ele começa a liberar suas emoções, ele começa a liberar o seu sistema nervoso, ele equilibra o cortisol e a partir daí você equilibra. Você consegue ter raciocínio para você continuar a sua vida. Então, é muito bacana o que a gente está. A gente não falou lá do lemon, mas assim, o lemon a gente deixa geralmente na cozinha, mas outro dia uma cliente falou: vou deixar no banheiro, porque eu escovo o dente, escovo a língua e gotejo. Então, é uma boa ideia, uma boa tática. Óleo essencial, gente, tem que colocar no seu olho, onde, senão você não vai ver. Não é um hábito, você está criando um hábito. E o balance, o copaíba a gente também deixa ali no banheiro ou na cozinha. Eu, no meu caso, deixo na cozinha, porque você também vai tomar de manhã. E o balance é um lugar que você tem, eu falo para deixar no sutiã, assim, porque aonde você vai, você tem que passar esse balance, tá? Então, pode pôr na bolsa, mas se você for sair para trabalhar o dia inteiro, é um óleo que você tem que usar o tempo todo, tá bom? Então, não deixa ele para trás. Frankincense vai ser, eu vou falar dele, mas a gente vai dar vários depoimentos depois. Mas esse óleo é um regenerador celular. Eu quero que você entenda isso. Ele é um óleo que foi bebê Jesus recebeu quando ele nasceu, né? Foram os três presentes, o mirra, o incenso e o ouro. O incenso é o frankincense, né? Que é dos Estados Unidos. E esse óleo, gente, olha, eu trouxe a árvore para vocês verem, porque ele sempre fica num pedestal e ele fica rodeado de serpentes. Tanto que quem pega a resina do frankincense é um encantador de serpentes. Então, às vezes a pessoa fala: Nossa, mas por que que esse óleo é tão oneroso? Na verdade, é a dificuldade que ele tem de pegar esse óleo, essa resina. E é muito interessante, por exemplo, no meu caso, eu gosto de usar esse óleo ao redor dos meus olhos, das orelhas e em glândulas.
Eu sempre passo ao redor das mamas, do peito, e tem pouquíssimo tempo, porque o Adaptive saiu de linha, o de cápsula, eu comecei a tomar sublingual. Gente, eu tomo uma paz. Ele é zen demais, então ele é muito bom para a imunidade, ele equilibra o seu sistema nervoso. Então é um óleo que vocês vão verem na prática, mas para o final as meninas falando sobre ele, tá? Então nós vamos falar mais sobre ele. E o peppermint? Boa noite, meu nome é Patrícia, estou na Duterra há 5 anos. Comecei por uma dor, que foi a ansiedade e a falta de foco para trabalhar na pandemia dando aula online. Eu sou professora, né, e passei por essa dificuldade de aula online na época da pandemia. Foi assim que eu conheci os olhos e me apaixonei pelo resultado que eu tive a usar o difusor, né, com os olhos ali ao meu lado, e os benefícios foram tão bacanas que eu comecei a divulgar, compartilhar, e estou aí. Peppermint é um óleo que eu digo que já chega chegando, né? Quando você nem precisa, às vezes, abrir o vidrinho e ele já tá. As pessoas já sentem o poder do peppermint. Também conhecido como hortelã-pimenta, é um óleo da energia. Ele também, vocês estão vendo aí, né? A atividade física ali, o esporte, a corrida é muito usado pelo atleta, porque não cai em doping, e cientificamente é comprovado que aumenta a capacidade respiratória. Então, não só para o atleta, mas para as pessoas, né, num todo. Hoje, a gente sabe que a ansiedade está no pico, né, as emoções, e o peppermint, ele ajuda nessa questão de respirar melhor. Então, quando você inala o peppermint, ele te traz, né? Te puxa. Então, ele é bom também para enxaquecas, dores de cabeça, falta de foco. Então, ele dá traz aquela energia. É um óleo que a gente pode usar na ingestão também, é uma delícia. Eu gosto de fazer água saborizada, pinga uma gotinha, vai tomando durante o dia e ajuda no digestivo também. Então, questões respiratórias, foco, o emocional, né, para questões de ansiedade, quando a gente fica ansioso, automaticamente a respiração ela muda, né? Você não consegue respirar direito. Então, ele ajuda nessa questão também. Oi, o Zenzest é um blend, né? Ele tem uma composição de óleos que faz uma harmonização digestiva, você vê ao lado da imagem. Então, é um óleo que você pode estar cuidando aí todos os dias com ele, principalmente quem tem desconforto a um alimento. Vai a algum lugar, não consegue comer, né, com tranquilidade, alguma coisa com leite ou alguma lactose. Então, você vai ingerir antes para não causar aquela dor, aquele desconforto. Então, pode tomar uma gota, bebe uma água, ou você passa na região abdominal. É um óleo que você pode inalar também, quando está enjoado. Eu já inalei muito ele para ônibus, então ele ajuda você a não aquela questão do vômito, né? Eu vou falar uma linguagem. Eu sentia muito isso, esse desconforto, então ele é um óleo muito querido. O Zengest, ele é um blend, né, que tem vários óleos que cuida da semana toda. E no lado emocional, ele é o óleo do movimento, é um óleo que vai harmonizar. O digestivo, ele tá muito, o intestino, né? Tá muito parado, você tem que observar isso na sua rotina, ou ele tá muito preso. Então você vai observando e você vai melhorando isso ao longo da sua rotina diária. Tangerine é o óleo
criatividade, da alegria, da prosperidade. Ele também ajuda no sistema linfático, que pode ser usado como detox. Eu gosto muito de fazer água saborizada, né? Colocar 2 gotinhas na garrafa de inox e ir tomando durante o dia. Com isso, você vai mais vezes no banheiro. Aí você vê mesmo aquela questão do detox. Você vai no banheiro, você faz aquele xixi, você chega até a ver o xixi, a urina, né? Com espuma. Então, assim, ele para questão de detox é excelente. E também para o lado emocional da criatividade no difusor, para trazer alegria, às vezes tá aquele clima meio tristonho, você pode pôr. E para questões também de depressão, pode ser usado no difusor para ajudar a trazer essa alegria, criatividade. Ele é um estimulante que eu falo da alegria. E no caso aí também na questão do sistema linfático, né? Digestivo. Eu uso constantemente, porque tem hora que eu custa beber água, então quando eu vejo que eu não estou bebendo água direito durante o dia, eu vou lá e coloco na minha garrafinha e vou tomando. E à medida que a água vai diminuindo, eu vou colocando mais água e vou tomando durante o dia. O Brief é um óleo que eu iniciei usando há 3 anos atrás. Eu tinha a região aqui muito trancada, então eu tinha muitos problemas respiratórios. Então ele trouxe vida para mim, saúde. Eu respiro melhor. Hoje eu consigo ter mais, não ter ansiedade, vamos falar, porque quem tem problema respiratório, ela tem muita dificuldade em comunicar, em ter leitura melhor. O pulmão fica muito cheio, então ela tem um desconforto para fazer atividade física também. Então, esse blend, né, tem uma composição de óleos que ajudam você a melhorar a sua vida para tudo, né? Para você falar, para você correr. E é um óleo que te liberta da tristeza, né? Que você se conecta para a vida. Então, você inala ele, você sente bem-estar. Você consegue ter melhor em tudo, em todas as áreas da sua vida. Você pode passar topicamente no pezinho do bebê, de criança. Você pode passar aqui, eu sempre passo na lateral da narina de manhã, aqui na região do timo, e aqui que você vai cuidar muito de tudo que você sentir, qualquer palavra que você ouvir, então você usa bastante, com constância. No início, né, quem tem algum problema respiratório, use mais vezes, né, ver que escutou alguma coisa, usa, se percebe. E difusor, né, difusor você vai usar para quem ronca também, né, para quem tem muita alergia, coriza, tem um óleo que vai fortalecer seu pulmão para melhorar a qualidade de vida. On Guard é um mix de óleos aí, né? E aí para poder ajudar a gente a proteger contra vírus e bactérias, né? É um óleo aí excelente que a gente usa aí quando está começando a gripar, você pode estar fazendo uso dele, né? Devido a ele ter na sua composição aí a laranja, o cravo, a canela, né? O alecrim, aí são vários, um mix de óleo, né? Que vai estar te auxiliando aí no seu sistema digestivo também, ajuda no seu metabolismo, né? Gripes, resfriado, às vezes aí esse tempinho tá meio chuvoso, às vezes de manhã tá com sol, à noite começa aquela chuva, você sai, toma aquela chuvinha, depois sua garganta começa a ficar irritada, né? Começa a te dar falta de ar, você pode estar usando ele, passando é, diluído, né, na garganta com óleo de coco ou fazendo a ingestão dele. Eu gosto desse óleo também porque ele ajuda no metabolismo para quem está no processo de emagrecimento, justamente pelo cravo, pelo gengibre, pela canela. Ele auxilia muito e eu gosto de fazer o uso dele após as refeições, que ele vai estar ajudando no processo digestivo e também vai tirar aquela compulsão, aquela vontade de comer doce, que às vezes a gente acaba de almoçar e eu tenho que beliscar, comer um docinho, alguma coisa assim. Eu gosto de usar ele sempre
depois do almoço, né? Ou então à noite também eu gosto de estar usando ele muito. E você pode estar fazendo uso dele topicamente, igual eu falei, diluído com óleo de coco. E está colocando no seu difusor à noite também, para poder proteger, fortalecer o seu pulmão, fortalecer as suas células, criando assim uma resistência e fortalecendo a sua imunidade. Melaleuca. O melaleuca é um óleo para as questões fúngicas e bactericida. Quando eu estava cuidando da questão da psoríase, foi um dos óleos que eu usei muito na pele, ele diluído com óleo de coco. Aí eu fiz um blend, mais lavanda, copaíba, porque psoríase coça muito a pele. Então, o melaleuca me auxiliou demais nessa questão. E também tive casos de infecção urinária. Infecção urinária, né? Começa a urinar, dá aquele ardidinho. Usei muito na questão de 2 gotinhas na calcinha por um período mais ou menos de 5 dias. Então, assim, não precisei ir para o antibiótico. E hoje faço uso também, né, no caso, para o meu marido, que ele vira e mexe, ele tem a frieira, então sempre está passando entre os dedos para não ter esse rachadinho da frieira incomodando. E muita gente não sabe, melaleuca também, para quem tem criança, ele ajuda também, gente, a combater piolho e lêndia. Então, assim, para quem tem criança, eu sempre falo, melaleuca também resolve isso. E eu gosto do melaleuca para questão emocional no difusor. Gosto do melaleuca com tangerine para deixar no ambiente. Às vezes tem alguém que está gripado. Então, para isso também ajuda nessa questão, porque aí nem todo mundo da família gripa. Além de tratar quem está gripado, protege quem ainda não gripou. Deep Blue. Deep Blue, aqui nós temos na versão Ruby, que é o creme, mas também temos em óleo, né, em gotas, e na versão roll-on. Deep Blue é fantástico. Quem nunca experimentou, experimenta. Ele não é um óleo para questões da ingestão. Ele é para uso tópico e inalação. No Ruby, que é o creme, a gente usa, eu particularmente adoro, e ainda gosto de misturar com copaíba, que é um anti-inflamatório. A gente usa aí para as dores articulares, musculares, cansaço também, não só questão de dor. Chegou cansado do trabalho, né? Tá com aquele incômodo, dor nos pés, passa na panturrilha, passa na sola dos pés, né? Aonde tiver com dor ou cansada, região, quem trabalha muito no computador, né? Se essa região aqui do pescoço. Então ele traz esse benefício, esse aconchego aí, esse relaxamento. Então, Deep Blue, questões de dores, né? Cansaço, mudou a ficha na academia, para quem faz atividade física, pode usar antes, pós-treino. Ah, excelente. E pode ser também usado para questões de enxaqueca e dor de cabeça. Usa nas têmporas. Lavanda. Lavanda, quem não conhece de óleo essencial, já ouviu falar da lavanda, né? Todo mundo, acho que a maioria, mesmo sem saber o que que é um óleo essencial, quando você fala em lavanda, a pessoa já sabe que é já associa na calma, né? Num sono reparador. É lógico que depois, aprofundando mais, a gente sabe que não é qualquer lavanda que traz esse sono reparador. Uma das coisas assim que me impacta do terra é ela ir ao país de origem de cada planta, raiz, flor, porque isso vai fazer com que o grau terapêutico, né, o resultado, seja realmente eficaz. Então, se a gente pega uma lavanda que não seja do país de origem, ela tem outras químicas, né, que muitas vezes não vão ajudar para a questão do sono. A lavanda da do terra são de 4 tipos de lavanda.
e da Bulgária, da região realmente de origem, tá? Então, o que que a lavanda traz para gente? Tranquilidade, um sono, sim, muitas vezes, para a maioria das pessoas, não todo mundo, né? Cada organismo reage de uma forma, mas ela calma, ela traz benefícios também para a pele, ela ativa o colágeno, então usar na região da pele, no machucado, numa picada de inseto, para quem tem tendência a travar, né, no dormir, quando você trava os dentes, ali o bruxismo, então você pode passar na região aqui, ó, do maxilar, no rosto, além de ajudar para acalmar, vai relaxar a musculatura e ainda vai cuidar da pele, né? Porque uma das coisas também que os olhos são maravilhosos é que às vezes você vai usar para um benefício e na verdade ele vai estar te ajudando para vários. Então a lavanda é a queridinha, né? Ela é uma das mais conhecidas nos óleos essenciais. Então, aqui, gente, nós vamos continuar aqui em relação apresentando para vocês, né? A do Terra tem um Life Shot, que é uma bebida antioxidante de frutas vermelhas. Tem esse tanto de frutas aqui. Se vocês quiserem, a gente manda o post para você, pode pedir para o seu consultor. A gente toma 66 ml por dia e é realmente impressionante, assim. Não é que você vai emagrecer, mas você vai sentir a sua roupa fechando direitinho, você não vai sentir edema, você vai sentir mais vontade de tomar água. E a questão também é alimentar, às vezes você diminui um pouco a vontade de comer, assim, em compulsão. Eu sinto isso em mim, né? Se a gente perguntar às meninas, cada uma vai relatar algo parecido com isso, porque é antioxidante, então ele vai cuidar, né, de todas as suas células. A Doterra também tem um suplemento de colágeno, tem biotina, magnésio, selênio, zinco. É bom a gente entender que o óleo essencial não tem vitamina, então quando você precisa tomar um suplemento, a partir de 25, 30 anos, você já vai perdendo tudo. E esse suplemento ele é incrível, inclusive eu já tomei outras marcas de colágeno, o gosto é muito ruim. Esse da Doterra tem óleo essencial de laranja, então, ele já tem a vitamina C que você tem que tomar junto também. Então, ele é muito prático. Você toma ali, né, na água, sempre à noite. Quando você for dormir, a última coisa que você toma, que você tem resultados maravilhosos: cabelo, pele, unha, as articulações, as pessoas que têm muitas dores, artrite, artrose, fibromialgia. É impressionante como esse suplemento atua e você diminui essas dores. E como comprar, né? Do Terra não tem loja física, então a do Terra ela te dá a oportunidade de você se tornar um membro dela. Se você quer comprar como cliente preferencial, você vai ter 25% de desconto, você ganha cashback e depois você pode trocar esse cashback em produto, que é bacana demais isso. E muitas vezes as pessoas perguntam, mas eu vou ser cliente preferencial, eu tenho que ficar comprando? Não, você vai comprar quando você precisar repor seus olhos, ok? E o consultor de bem-estar é aquele que, como nós, né? Nós optamos, escolhemos a usar os olhos, a ter os benefícios e a compartilhar com o outro. Tudo que você compartilha do Terra te bonifica. E com isso você faz uma segunda renda. Eu falo que nós indicamos tudo para todo mundo, ninguém ganha nada, né? Na do Terra ele te bonifica, com certeza. E a Doterra tem vários kits, né? Como eu disse no início das meninas falarem, ela já organizou tudo. O que que você vai precisar dentro da sua rotina? Então, tem kits de 11 mil, 6 mil, 5 mil, 4 mil. Eu gosto de trazer esse, 1.690. São 11 óleos de 15 ml, são 300 gotas. Você ganha o Deep Blue, que a Patrícia explicou, que é para dor muscular, e você ganha o difusor. Se todas as pessoas que se cuidam com óleos essenciais precisam de um difusor, né? Porque a gente está dormindo, a gente liga o difusor, a gente está trabalhando, a gente está vendo um filme, enfim, você está em casa ali arrumando, você está colocando um difusor para te ajudar. Então, a Duterra já pensando nisso.
esse valor você pode parcelar de 6 vezes, mas, gente, tem a opção de maiores ou menores. Então, você entra em contato com o seu consultor e ele vai te auxiliar, ok? E aqui, eu gosto muito dessas fotos, porque junte-se a nós, né? Nós ajudamos a curar o mundo. Então, esses são os postos fundadores da Duterra, que estão à frente da Duterra até hoje. Esses somos nós, né? Um time que não tem todo mundo aí, mas já tem uma boa parte que ajuda a curar o mundo, mas curar o mundo no sentido de te aliviar nas suas emoções, né? Automaticamente, se você vive bem, se você é harmônica, com certeza o seu corpo vai te acompanhar. Então é isso que nós te convidamos, né? Vem, junte-se a nós a ajudar a curar o mundo. E hoje, para a gente falar do frankincense, eu convidei algumas meninas que têm resultados maravilhosos com o frankincense. É muito importante vocês entenderem que o frankincense é o óleo da verdade. É o óleo que te conecta com o Pai. Então, nós temos o mirra que conecta com a mãe e o frankincense conecta com o Pai. Então, eu vou convidar aqui eu vou chamar aqui primeiro a Paulina, depois a Shirlane, depois a Josiana, porque elas têm histórias maravilhosas com frankincense e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, começa aí, Paulina. Meu relato, né, com o frankincense, eu falo que o frankincense foi como se diz, é na hora que a gente precisa de Deus que ele segurou na minha mão, porque eu não sabia do risco da saúde que eu estava correndo. É, eu tive um pico de pressão ocular, né, tem mais ou menos uns 2 anos atrás, e minha pressão estava alta, eu não sabia, eu fui fazer um exame oftalmológico, e o médico falou: olha, volta para casa, você marca um especialista para verificar que você está com a pressão ocular alta. Mas eu fiquei preocupada porque o especialista ia demorar mais ou menos daqui a um mês. Na época, né, eu pedi auxílio às meninas no grupo, né, que nós temos um grupo chamado Grupo VIP, né, dos olhos, e me orientaram. Passo o frankincense. E eu passava todas as noites o frankincense diluído ao redor dos meus olhos, até chegar o dia da consulta com o especialista para olhar esse pico de pressão alta. Até então, não sabia que pressão alta pode cegar, né? Se ela ficar num pico muito elevado. E quando cheguei nesse dia do especialista que foi me avaliar, ele me perguntou se eu ia fazer só um exame comum, porque ele não entendeu o motivo da consulta, porque não tinha nada de pressão ocular nos meus olhos, estava tudo normal. Hoje eu continuo fazendo meu controle anual, continuo usando o frankincense todas as noites antes de dormir, com diluído, com uma gota do óleo de coco, e passo ao redor, não dentro dos olhos. Vou até tirar o óculos para vocês verem. Nessa região aqui, ó, por fora. Todas as noites eu passo uma gotinha do frankincense com uma do óleo de coco, gotejo na palma da minha mão, faço essa misturinha e passo. Então, assim, frankincense, além de me ajudar em outras questões do emocional também, que eu falo que frankincense harmoniza com relação da regeneração celular. Então, aonde que tanto que assim, eu uso óculos, acho que eu nem sei mais, acho que é só de eu viro que eu falo que é chique, porque eu tô sem óculos e tô conseguindo até ler aqui, tá, gente? Então, eu falo que frankincense é vida e eu sempre falo do frankincense a respeito disso. Nossa, tá aí Eu meu falei com a depoimento. Paulina que hoje mesmo eu conheci uma senhora que foi levar o marido dela ao médico e que ele tinha cegado de um olho por causa de glaucoma. Eu até falei isso para a Paulina, eu falei, não sabia que cegava assim. E ela falou, e é como a Paulina falou, ele é uma doença silenciosa. Por isso que a gente faz esse controle de 6 meses, porque na hora que você vê, ele já tomou conta. Então, olha que bacana, né, gente? Regeneração mesmo. Vamos lá, obrigada, viu, Paulinho? Vamos lá, Shirlane. Oi, gente, boa noite. Então, a minha experiência com o frankincense, a principal delas também foi nas vistas, né? Quem não me conhece, eu tenho miopia, tenho astigmatismo e uma
uma falha na retina também, que pode provocar um descolamento de retina, então faça um controle sempre, minha retina é bem fina, e devido ao grau muito elevado da miopia e do astigmatismo, o olho acaba sendo um olho diferenciado quando se tem muita miopia, ele estica mais, é um olho bem feinho até de ver, sabe? Ele é cheio de ondulações, o olho esquerdo, que é o que eu tenho mais grau, ele é cheio de ondulações, ele é bem diferente, inclusive, do direito, por conta de algumas outras questões que eu tenho, inclusive, né, que eu tinha, que é o olho preguiçoso. Tem um nome científico, esse olho preguiçoso, mas eu não vou saber falar para vocês o nome, mas os médicos usam muito esse termo, olho preguiçoso, que provavelmente eu nasci assim, não foi olhado a tempo na época, e o olho ele foi deixando de fazer o trabalho dele, que é enxergar. E com isso o grau foi aumentando significativamente, muito rapidamente. E aí o que acontece? Desde então que eu soube disso, aos 12 anos, que eu venho tratando, né, fazendo exames uma vez ao ano, depois passou para 6 meses, para ver essa questão do descolamento da retina e também por conta dessa questão do olho preguiçoso. E o diagnóstico sempre foi o mesmo. Graças a Deus, o descolamento não houve, né? Eu faço esse acompanhamento todo mês, todo ano, mas o olho preguiçoso, o que acontece? Eu sempre, quando eu ia fazer exame de vista, só para vocês entenderem, o grau é tão. Tipo, eu só tenho 20% da visão do esquerdo. Então, assim, não tem um grau certo para ele, porque qualquer grau que coloca nesse olho, eu não enxergo. Então, assim, pode subir o máximo de grau, eu não enxergo, porque ele paralisou. Então, quando eu ia fazer exame, tinha que ter um grau para o direito que me deixasse confortável, ao mesmo tempo um grau para o esquerdo, mas nunca era compatível, eu não conseguia enxergar nem aquela primeira letra, para quem já fez exame de vista, né? Aquele E grandão que tem, que é a primeira letra, mesmo com todo o grau que colocasse, eu não conseguia enxergar. Mas eles colocavam o grau, né? Colocam ainda o grau, porque para não deixar isso piorar ainda mais e também para não teria como eu usar um óculos com bastante grau no direito e nada no esquerdo, né? E ficar é, incompatível o óculos. Então, eu recebi esse diagnóstico, gente, a minha vida inteira, que isso nunca ia melhorar, que a tendência era esse olho poderia até cegar, né? Porque ele vai deixando de trabalhar mesmo. E toda vez o diagnóstico era o mesmo. E também o diagnóstico para a cirurgia também nunca foi um dos melhores, então por isso eu não fiz cirurgia e sigo a minha vida aí usando o meu fundo de garrafa. E quando eu não tô com ele, eu tô com óculos, eu tô com lente, né? E agora, para completar, ainda mesmo com a lente, eu preciso usar o quê? Um óculos desse aqui bem fininho, mas para ler de perto. Então é isso a minha vida. E aí, gente, aconteceu que há um ano atrás eu comecei a usar também o frankincense, porque Paulina teve essa experiência maravilhosa. A Renata nas aulas sempre falava de que ela usava e que o óculos dela não aumentava de grau, né? E a gente vai ouvindo as experiências, por isso é importante a gente sempre estar nas aulas, porque toda vez a gente pega um depoimento de alguém. E aí eu falei, gente, não me custa usar esse óleo. Então eu comecei a fazer o uso também ao redor dos olhos, igualzinho a Paulina explicou. E fui fazer o meu óculos, né, dessa última vez, que foi ano passado, e aí, quando eu fui fazer o do óculos, eu recebi o diagnóstico de novo do olho preguiçoso. E aí ele me deu a receita do óculos, né, falou de novo do olho preguiçoso, tal, tal, e pediu para eu fazer as avaliações da lente. E aí demorou nesse período aí um mês, mais ou menos, foi o período que eu intensifiquei o uso do frankincense. E quando eu fui fazer o da lente, para minha surpresa, o médico fez de novo os exames e pela primeira vez na vida, em 40 anos,
eu consegui ler não só a primeira letra, que esse é grandão, que eu nunca tinha lido, eu só fingia para os médicos que eu sabia, porque eu já tinha decorado que era o E mesmo, eu tinha enxergado com o outro olho, então eu falava que era o E só para não passar muita vergonha, mas na verdade, gente, eu nunca enxerguei o E com o olho esquerdo. E esse dia eu enxerguei o E, eu enxerguei a segunda, a terceira, a quarta linha e uma tal de linha verde que eles falavam que tinha lá, que eu nunca vi essa linha verde na vida. E eu enxerguei a tal linha verde, gente, eu comecei a chorar na sala, assim, no médico, e ele não estava entendendo nada. Eu falei, você não tem noção, doutor. Aí contei essa história para ele, que eu não enxergava nada e falava que enxergava, só de vergonha, né? Aí ele falou assim, então, estou fazendo os testes aqui. Aí, antes, né, disso acontecer, ele já tinha visto o que o outro médico tinha mandado, né, o relatório, e ele falou, você sabe que você tem o olho preguiçoso, tal, 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 a gente vai colocar uma lente, mas uma lente para ficar compatível com a direita, porque você sabe que perfeitamente você não vai enxergar mesmo com a esquerda. Eu falei, não, eu já sei disso tudo, nem preciso me explicar que eu já sei, só quero fazer minha lente lá principalmente a direita, que eu preciso dela. E aí, para surpresa do médico e minha, quando ele fez, ele falou, olha, você está enxergando abaixo da linha verde e acima da linha verde, e esse é um dos parâmetros para que a gente saber se a pessoa tem ou não tem o olho preguiçoso, se ele está ou não está funcionando, e eu vou te falar que esse diagnóstico aqui eu não vou poder escrever no seu laudo, porque você não tem mais um olho preguiçoso. Alguma coisa aconteceu que esse olho regenerou. E ele está voltando a enxergar. E aí, gente, assim, eu chorei na hora, assim, eu fiquei emocionada, o médico não entendeu nada. E a única explicação que eu tenho é o óleo mesmo que eu estava usando, né, nesse período. E a gente sabe que os óleos essenciais são compatíveis, né? A Renata explicou aí no início, né, a compatibilidade que tem com o nosso corpo, com o nosso organismo, né? Ele é um regenerador celular, ele é capaz de modificar as nossas células, né? Inclusive. Então, sim, ele regenerou. Eu continuo tendo problema nas vistas, o olho continua lá com os 1000 graus que ele tem, mas o fato é que esse diagnóstico, né, que eu sempre recebia, que eu poderia ficar, inclusive, cega, né, se ele parasse de vez de funcionar totalmente, esse diagnóstico eu não tive mais, e a partir de agora, né, continuar o tratamento, os acompanhamentos, para ver, que eu não sei se modificou ou não o grau, porque eu ainda não fui novamente, né, mas para mim foi um grande feito, porque foi a primeira vez em 40 anos que eu não recebi um diagnóstico bom, né, desse olho. Então, assim, eu fico emocionada toda vez que eu conto essa história, porque para mim foi surreal. E é isso. Irlai, ele chama ambliopia, o nome É, científico do olho preguiçoso. E ambliopia. parabéns, viu? Agora é continuar usando na constância que ele vai regenerando no todo, né? Isso é que legal. É, E aí vamos fechar para não terminar uma aula muito tarde com a Josiana, com a história dela. Bora aí, Josi. Boa noite. Eu conheci os olhos, né, em 2022, né, mas antes disso eu tinha recebido o diagnóstico de câncer de mama. E aí, fazendo todo o tratamento, passando por um processo de quimioterapia, onde não é um processo fácil, é um processo muito doloroso, muito sofrido. Eu sentia muitas dores, muito enjoo. Eu não tinha disposição para poder fazer nada na minha vida. Eu só queria ficar deitada ou sentada. E eu não tinha disposição nem assim, mal para poder assistir uma televisão, que até aquilo me incomodava, porque era dor assim da cabeça aos pés. Às vezes para ganhar um abraço já era sofrido para mim, que eu sentia muita dor. Até que a Caroline me apresentou os olhos, né? De início, eu criei muita resistência, pois eu não acreditava que os óleos poderiam, assim, me ajudar da forma que ela falava. Não, o óleo vai trazer uma qualidade de vida, vai trazer bem-estar, vai tirar suas dores e tudo. Como eu já trabalhei em farmácia, e quando eu conheci ela, ela me apresentou, eu estava fazendo um curso para mim trabalhar como representante farmacêutica.
E ali ela pegou e me falou aquilo. Eu fiquei curiosa. Ela me deu uma amostra e aí eu peguei, criei resistência ainda em usar, porque eu não. Falei assim, gente, como que um óleo pode fazer uma diferença na minha vida passando por um processo de quimioterapia? Isso não vai funcionar para mim. Se o remédio que eu estou tomando está sendo, sim, suficiente, entre aspas, tratando, mas causando outros sintomas em mim, como dores, como enjoo, indisposição para tudo. Aí, conversando com ela, ela falou assim, Josi, só usa o óleo e depois você me fala. Ela pegou e me deu uma amostra, não só do frankincense, mas ela me deu também outros óleos, copaíba, ela me deu o peppermint, que era o que ia aliviando os meus sintomas ali do dia a dia, para curar as minhas dores. Daí eu peguei, me permiti fazer o uso dos óleos essenciais e comecei a usar o copaíba, como ela me indicou, o peppermint e o frankincense. Foram 3 óleos que eu fui iniciando com eles aí, para poder ajudar nesse processo, e o peppermint também para poder, questão de enjoo, e para poder me dar mais disposição. E naquele processo de quimioterapia antes dos óleos, eu sentia tudo, como eu falei. Tudo enquanto que é questão de dores, eu não conseguia nem me alimentar. Eu sentia fome, mas o estômago não aceitava comida. Meu marido ia fazer comida, eu tinha que entrar para o quarto, fechar a porta para não sentir cheiro de nada, para eu poder tentar comer um pouco. Mas mesmo assim eu não conseguia comer. Tinha dia que eu passava assim. O meu alimento era água de coco e banana. Era a única coisa que eu conseguia parar no meu estômago, né? Fora isso, mais nada. Aí eu falei assim, gente, eu não posso ficar assim, porque a quimioterapia já nos debilita, já nos enfraquece muito. E quando a gente está passando por um processo desse de CA, o que a gente pensa na vida da gente é só assim, eu vou morrer, eu vou passar por isso, tudo, eu não vou conseguir, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. O pensamento da gente é só esse, a gente não se permite viver, saber que a gente pode sim ter uma qualidade de vida, a gente pode sim melhorar a nossa qualidade de vida com os olhos, como ele fez comigo. Então eu comecei a usar os olhos e aí eu fui percebendo a diferença. Fui percebendo a diferença em questão de assim, eu conseguia me alimentar, conseguia tomar um café da manhã, eu conseguia almoçar. Eu conseguia levantar da cama e andar, nem que seja dentro de casa um pouco, eu conseguia fazer isso. E aí eu fui notando aquilo. Aí, passado uns 20 dias, assim, eu já vi que eu me sentia aquela melhora, já estava sentindo outra Josiana. Aí eu fui e falei com a Carol, Carol, os olhos estão funcionando. Ela pegou e falou comigo, eu te falei que ia funcionar. Eu falei com ela assim, agora eu acredito sim nos olhos. Então, comecei a usar os óleos. E aí fui usando copaíba, peppermint e frankincense. Sempre usando frankincense, usava 2, 3 vezes ao dia. Porque ela falou assim, usa ele porque ele é um regenerador celular, ele vai te ajudar em questão de dores, vai potencializar a ação do copaíba, que é um anti-inflamatório, vai aliviar as suas dores, né? Vai te trazer calma para você equilibrar as suas emoções, né? Porque a gente fica ali com as emoções a flor da pele, são diversas emoções em poucos segundos, que a gente vai vivendo tudo ao mesmo tempo. E aí, quando foi em 2023, eu tive uma recidiva no fígado. Só que aí eu já estava fazendo uso dos óleos essenciais. Gente, eu passei pelo processo de quimioterapia, graças a Deus, assim, super bem, super tranquila. Não que eu não tive sintomas, eu tive sintomas sim, mas foram bem menores com os óleos essenciais. Eu não sentia tanta dor, eu não sentia aquele desconforto, enjoo. Eu conseguia, assim, mesmo fazendo quimioterapia, é lógico que eu dava o tempo que eu preciso do descanso pós-tratamento, mas aí eu já conseguia praticar uma atividade física, eu conseguia caminhar, eu conseguia ir para a academia, fazer uma musculação, eu já conseguia me alimentar bem, eu não tive problemas com enjoo nem nada. E o frankincense, eu quase que assim, tomo banho com ele, porque eu faço a ingestão,
Eu passo ele, tomo ele 3 vezes ao dia e passo na região dos seios, na região do fígado, né? E assim, é um óleo que para mim foi assim um divisor de águas na minha vida, conhecer assim esses óleos para mim, que hoje ele me traz uma qualidade de vida, um bem-estar incomparável, porque assim, não é fácil passar por esse processo, estou passando por ele novamente, mas graças a Deus os olhos têm sido um suporte assim maravilhoso na minha vida. E às vezes eu vou falar para pessoas, as pessoas falam do óleo, ah, mas esse óleo é caro. Aí eu falo, ele é e deve ser caro pelo benefício, pelo que ele vai trazer na sua vida. Não, para mim não tem preço, igual saiu a promoção dele aí. Gente, eu peguei 5 só para mim. Só para mim, não é nem para venda. Se alguém não pegou e está caçando frankincense aí, ó, Josiana não existe, tá? Que frankincense é só para Josi, porque esse daí, minha filha, eu quase que mergulho nele de cabeça, porque para mim não tem óleo melhor que a doTERRA fez até hoje, além desse frankincense. Para mim, assim, é maravilhoso, é prazeroso e eu me sinto assim super forte, feliz e assim eu posso falar com propriedade porque eu sei como que eu fui antes e como eu estou agora passando por esse processo e fazendo uso dos óleos essenciais e principalmente o óleo frankincense, que é o óleo assim que eu amo, amo muito. Então esse assim, meu depoimento deixo aí para vocês, para quem não conhece ou para quem está entrando agora e conhecendo, se permita usar, porque é um óleo que ele potencializa toda a ação dos outros óleos associado com ele. Ele vai potencializar, ele vai fortalecer a sua imunidade, ele vai trazer qualidade de vida, saúde, bem-estar para você, assim, incomparável. Então, esse aí é o meu depoimento para vocês de hoje. Espero que tenham gostado. Maravilhoso, né? A questão é que a gente fica muito. Toda vez que você me conta essa história, eu me emociono, mesmo assim, porque o óleo está te curando também, mas o que te cura é você mesmo, e o que te ajuda você mesmo a se curar é os compostos, né? Os químicos, suas emoções, te deixando melhor. Eu fico muito emocionada, eu fico honrada de ter vocês aqui nessa aula de hoje. Quando eu falei, quando a gente colocou para votar, que vocês votaram frankincense, eu já pensei, nossa, os meninos precisam dar um relato delas, porque é um óleo que realmente ele faz diferença na nossa vida. E eu não tenho mais o que falar, né, gente? As meninas já falaram tudo. Eu acho que o que a gente precisa saber, hoje uma cliente me ligou e falou, ah, eu acho que eu não vou usar mais o óleo, vou usar um remédio. Eu falei, você pode usar um remédio, só que remédio não vai resolver sua vida, porque nosso problema é emocional. E a Josiana continua fazendo o tratamento dela, mas ela está tendo muito resultado positivo. Então, todas nós, né? Então, isso é que é bacana. Eu acho que é importante vocês entenderem, o óleo não vai substituir um fármaco, mas ele vai te colocar em patamares que daqui a pouco você não precisa mais desse fármaco. Então é isso que a gente precisa entender. E por que que é constante? Porque as emoções são constantes. A Josiana falou que a primeira vez que ela teve o câncer, o único sentimento de emoção dela era que eu vou morrer. Isso não é só ela não, gente, isso é unânime. E quando você cheira um óleo e o óleo te traz para a vida, você fala: eu vou viver, eu vou lutar, eu vou vencer. Entende? Então é diferente o que a gente, que a mente, ela quer isso, ela quer sossego. E o óleo fala: não, volta para a terra, volta para cá, vamos lutar que você vai vencer. Então é muito bacana ouvir isso, muito legal da Shirlane também, da Paulina. Hoje eu fiquei impressionada do moço falou que ficou cego. Eu falei, meu Deus. Então, realmente, a gente tem munição divina, né, que a Shilane sempre fala, que é o kit do Criador, né? Então, nós temos munição divina para nos cuidar e ter qualidade de vida. Então, assim, só só quem tem permissão e que está aberto para o novo, para isso acontecer. Então, estejam abertos, acreditem,
apesar de não ser crença, é ciência, né? Mas continue na constância que a vida de vocês vão ficar cada vez melhor. Eu falo por mim. Então é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? A Fabiana depois vai dar o depoimento dela, porque senão fica muito longa a nossa aula. Bom, aí na próxima eu chamo a Fabiana. Alguém Renata, eu quer queria uma só tirar pergunta? uma Ah, dúvida. pois não. Eu fiz um blend facial e nesse Ô, blend tem Sara, deixa eu o. só fechar a gravação aqui, só um minutinho, tá?